Glórias a Deus. A graça e a paz, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua família. Que Deus nesse instante venha abrir as portas e as comportas celestiais e fazer com que as bênçãos venham ser derramadas sobre a tua vida. Amados, eu venho te pedir que você venha se inscrever neste canal, você que não é inscrito ainda, e que venha compartilhar esta mensagem para que mais e mais vidas venham ser alcançadas através da palavra de Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 8 a seguir, que fala assim: ó, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançará, tudo libertará. Irmãos, se a gente for analisar um pouco a situação que Davi se encontrava, não era para ele chegar e parar para perguntar a Deus se seria da vontade de Deus dele perseguir aquele povo que viera e saquearam a morada dele e dos homens que estavam com ele, que veio e levou os filhos e as mulheres, não só de Davi, mas os demais homens que ali se encontravam. Primeiro que Davi, ele veio de uma jornada que ali ele foi rejeitado, que tinha ele subido ali para pelejar contra os israelitas, e os filisteus não aceitou, porque achou que Davi iria trair. Então, numa jornada de 3 dias de viagem, retornando para sua casa, quando eles chegaram, se deparou com ali a sua casa saqueada, queimado a fogo. Aqui no capítulo 30, versículo 3, fala assim: ó, e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimado a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então ele encontrou um cenário. A cidade dele, as casas dele foram queimadas a fogo. Ele encontrou um cenário que as mulheres e os filhos foram levados cativos. Não era para ele agir e ir atrás. Vamos atrás. Aqui no versículo 6 do capítulo 30 fala assim, ó: e Davi muito se angustiou porque o povo falava de apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Você para analisar. Davi veio de uma guerra que foi rejeitado. Quando ele voltou, ele se deparou com a sua casa saqueada, levaram os seus filhos e as suas mulheres como refém. Os homens que vieram com ele, que aconteceu a mesma coisa, aqueles homens estavam revoltados e queriam apedrejar Davi. Você vai encontrar perca, cansaço, sofrimento e uma pressão tremenda. Uma pressão tremenda, irmãos. Só que Davi não agiu sob pressão, irmãos. Em meio a tudo aquilo ali que era para Davi falar com aqueles homens assim, ó, vamos atrás. Aqui você vai encontrar que no versículo 8 aí do capítulo 30, a Bíblia fala que então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? Tipo assim, eu vou atrás ou não? Então, por que eu estou trazendo isso, irmãos? Cuidado. Porque às vezes você acha que você vai resolver um problema tomando atitudes fora da direção de Deus. Nos momentos difíceis, nos leva a tomar atitude. Você vê que o próprio Deus, aí no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que o próprio Deus falou que trouxe dificuldade sobre a vida daquele povo, para ver se aquele povo iria temer a Deus, guardar a palavra de Deus ou não. Porque o próprio Deus, ele diz a sua palavra que ele tem um caminho preparado em meio à tormenta, em meio a qualquer dificuldade, em meio a qualquer luta. Em meio a qualquer momento difícil, Deus tem uma porta de escape.
Mas o próprio Deus fala para a gente não agir segundo a nossa ansiedade. Que o próprio Deus fala para não ficar ansioso por coisa alguma. Então, se Davi deixasse que a ansiedade, deixasse que os problemas fossem direcionar ele, ele saía cegamente, loucamente, iria perseguir. Mas mesmo em meio a todo aquele cenário, Davi fez como está lá no Salmo, que fala que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, muito cuidado, porque às vezes você vai tomar uma decisão que você vai daqui a um ano saber que você fez um problema maior, porque você vai trazer solução de meses, de dias, mas daqui a um tempo vai voltar com força maior essa situação. Então vale mais a pena você pensar, refletir e não agir segundo aquilo que o seu coração pede, aquilo que você acha que é direito, que a Bíblia fala que é caminho que parece perfeito, mas no final é caminho de morte. Por maior que seja a pressão, eu descrevi aqui a pressão que Davi estava, perdeu a mulher, os filhos foram levados como escravos, a sua casa foi queimada, os homens que estavam com ele ali queriam o apedrejar, mas mesmo assim ele chegou e foi consultar a Deus, pedir orientação a Deus, qual a forma que ele tinha que agir. E muitas das vezes a decisão que nós vamos tomar hoje vai nos causar um problema maior do que nós estamos vivendo daqui a 1 ano, 2 anos. E se você parar hoje, ter frieza, orar a Deus e esperar Deus lhe responder, não é você fazer e orar para Deus abençoar, não. É você pedir uma orientação a Deus. Deus, eu vou pela direita ou pela esquerda? O que é que o Senhor quer que eu faça? E Deus tem um caminho para você em meio à tormenta, em meio à dificuldade. Deus tem uma porta. A Bíblia fala que Deus não desampara aqueles que o buscam. Que Deus continue falando do seu coração.